Irmãos, nós estamos iniciando mais um podcast do Europa na Graça. Na verdade, é o nosso podcast inaugural. Nós estamos aqui com... Eu sou o Dan, o Jorge Júnior, e o nosso convidado de hoje, com muita alegria, é o nosso pastor Mateus Alacon, pastor da Igreja Videira, da Igreja de Swindon, aqui na Inglaterra. Nós vamos começar um bate-papo aqui. Seja bem-vindo, pastor Mateus Júnior, Jorge Júnior. Amém, irmãos. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com os irmãos, uma honra participar do primeiro, né? Do primeiro de muitos. E nós cremos aí que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas esse projeto. E eu tenho certeza que nasceu no centro do coração do Senhor. Amém. Amém, glória a Deus. Então, nós vamos começar aqui e vai ser uma coisa assim mais descontraída, né, pastor? Nada muito formal. Assim, então, nós gostaríamos que o pastor é recém-chegado, né? Então, não é bem recém-chegado, mas tem uns 5, 6 anos que está aí. Então, nós gostaríamos que o pastor, então, contasse um pouco dessa experiência do seu ministério, né? Quando você estava lá no Brasil, essa mudança para cá, como seria família, como é que foi esse primeiro contato com a Inglaterra? Inclusive, deixa eu só acrescentar aqui na pergunta do Júnior, eu sei que esse mês o senhor completa 10 anos de ministério. Parabéns. Né? Então faz esse paralelo, Brasil, Inglaterra, dentro desses 10 anos. Então, bom, vamos lá. Para mim tudo começou nessa a questão da Europa, né? Começou quando o meu pastor, o pastor Antônio, ele era na época o pastor da Igreja Videira de Ribeirão Preto, e já havia uma igreja estabelecida aqui na cidade de Swindon, né, no interior da Inglaterra, uma que em inglês é Vine Church, né, que é a igreja videira aqui da Inglaterra. Então, o meu pastor, ele foi convidado, então, a assumir essa igreja, né. Ele já tinha uma certa fluência no inglês, ele foi convidado a orar, ele entendeu que era da parte de Deus, e então tudo começou a partir dele. Eu confesso para os irmãos que eu sempre pensei, eu sempre tive uma convicção que eu ia sair do país, que eu não ficaria no Brasil. Entretanto, na minha cabeça eu iria para a África, para a Índia, para a China. Essa era mais ou menos aí o rumo, né, se eu fosse, tentar, falar, né, mas eu tinha essa convicção. E aí, resumindo, né, teve um dia que eu estava em São Paulo numa reciclagem de pastores, e semelhante àquela que a gente foi em Portugal recentemente, e o pastor Antônio, então, ele falou: "Mateus, vamos comigo ali, passar ali na editora", que ele estava acabando de lançar um livro e ele precisava, organizar algumas coisas, tirar algumas dúvidas e tudo. E eu fui com ele, estávamos eu e ele, e quando a gente chega lá, a irmã que trabalhava na editora, ela já estava sabendo então que o presbitério de São Paulo iria, né, enviar o pastor Antônio a partir de Ribeirão Preto para Swindon, na Inglaterra. E ela o parabeniza, só que ele não havia contado para ninguém ainda. Era muito recente, fazia poucos dias que a decisão final havia sido tomada. E aí ela fala: "Ô, parabéns, pastor Antônio, o senhor tá indo pra Inglaterra, vai ser bênção e tudo", e eu lá do lado dele, eu na época pastor de jovens e adolescentes, e eu com meu cafezinho como sempre, né, tava lá com meu cafezinho. Como assim? Tá indo embora? Mas eu fiquei bem calado, né, porque eu não queria constranger a irmã, né, eu penso que a irmã ia ficar muito constrangida se eu o abordasse ali naquele momento, mas resumindo a ópera, naquele momento o Espírito de Deus falou no meu coração: "Você vai para Inglaterra". Eu me lembro que eu falei com o pastor Antônio, falei: "Pastor, eu vou com o senhor". Ele falou: "Não, Mateus, calma, né, não vai se precipitar, não, não é assim, né, você tá emocionado". Você tá muito emocionado, não é assim, é muito difícil e tudo, né, tem toda a questão de visto e tal.
E na época eu nem sabia que eu tinha direito à cidadania italiana e tudo, depois fui atrás e tirei a cidadania, e aqui estamos 10 anos depois, né, essa história aconteceu 10 anos atrás. E assim, então, foi o início da minha história, né, na Europa, foi o momento inicial que Deus falou comigo, e foi até chegar o momento aonde eu tive uma convicção, né, profunda no meu espírito que Deus estava me chamando, então, para a Europa. E na verdade, eu vou completar 10 anos de ministério em novembro, eu completei 10 anos de Uhum. casado em setembro, né, Em dia novembro 13 de você faz 10 setembro. anos. É, Muitas aí emoções, né, novembro é pastor? 10 anos de No- ministério, É né, que eu fui novembro, ordenado. muitos Exatamente. 10 anos. Muitos 10 anos agora, nesse ano de 2025, mas glória ao nome do Senhor. Então estamos aqui, né, 1º de outubro completou exatamente 5 anos que eu cheguei aqui na Inglaterra. Glória Então, a Deus. esse é um resumo de como o Senhor me chamou para cá. Certo. Então, assim, o pastor ficou lá em torno de quatro, quase 5 anos como pastor no Brasil. Aí se organizou na esposa, na época você tinha um filho, dois? Quantos filhos? Quando eu decidi que eu ia nesse momento ali, eu não tinha nenhum. Não tinha nenhum, então tá. Mas assim, no dia da viagem, então vamos aí, esposa, agora nós vamos mudar. E aí, como é Isso. que foi esse sentimento? Tá, agora eu vou mudar, tava tudo certo. Aí é um minutinho assim, agora eu vou. E aí bate o frio na barriga, como é que foi? Você estava com a convicção que era de Deus, ou você estava tranquilo? Como é que foi essa experiência? Olha, nesse prazo de 5 anos, que foi isso aconteceu quando o senhor falou comigo no início de 2016, no início de 2016, e eu efetivamente fui em outubro de 2020, né, então foram aí quase 5 anos, né. Eh, Nesse meio tempo, nesses 5 anos, eu fui ordenado em 2015, casei em 2015. E nesses 5 anos, eu era integral, né, no primeiro ano, e depois eu fui trabalhar secularmente. Posteriormente, nós compramos uma empresa junto com um sócio, um amigo, um irmão, e começamos a prosperar nessa empresa. Na época, era uma produtora de vídeo e agência de publicidade, e trabalhei durante 5 anos nessa empresa. E confesso para os irmãos que durante 2 ocasiões eu desisti de vir para a Inglaterra. No ano de 2016, então eu comecei, no meio do ano, na verdade, eu saí do integral, porque eu já estava com o plano de ir e tudo. Nós temos um líder aqui na Europa, né, o pastor Wilson, e na época ele falou para mim, falou: "Mateus, você não pode ir com o pastor Antônio agora, então eu preciso que você fique pelo menos 1 ano em Ribeirão Preto para ajudar na transição do pastor Antônio para o pastor Silvio, que naquele momento estava assumindo a igreja". E esse Uhum. 1 ano virou quase 5 anos. E ali o Theo, que é meu primeiro filho, nasceu em 2018, o Noah nasceu em 2019, nós viemos para cá em 2020, e depois em 2023 o Otto nasceu, né, aqui já na Inglaterra. Então, nesses 5 anos eu desisti de vir 2 vezes, aonde eu falei: "Nossa, eu tô já com 2 filhos aqui, eu tô com a empresa estabilizando, prosperando, rompendo, já sou pastor, tenho um ótimo relacionamento com o pastor Silvio, que é o pastor que assumiu a igreja de Ribeirão Preto e tudo, então para que que eu vou largar tudo isso, né?" Os meus pais moravam em Ribeirão Preto, né, meus sogros moravam em Ribeirão Preto, meus irmãos, irmãos da minha esposa, então toda a nossa rede de apoio, né, eu me converti na Igreja Videira de Ribeirão Preto, a minha esposa também, então é uma igreja que nós temos um carinho muito especial, né, eu, bem dizer, fiquei 13 anos basicamente nessa igreja, me converti em 2007, né, então nós saímos em 2020, então basicamente 13 anos. Então resumindo, né, eu estava completamente dentro da minha zona de conforto. Mas, chegou um dia que o pastor Antônio, né, me fez uma pergunta e ele disse: "Mateus, glória a Deus, você está prosperando, você está avançando, você está enriquecendo, ótimos contatos e tudo, como empresário.
Mas você não precisa me responder, mas eu só sinto de te fazer essa pergunta: para que Deus te chamou? Você é pastor ou empresário?" E naquele momento eu falei: "Amém, pastor, eu vou orar a respeito", né. Eu fui orar e naquele dia, então, Deus falou comigo, né: "Eu te chamei pro ministério". Não significa que é errado pastores ser empresário, eu não tenho problema nenhum com isso, inclusive durante muitos anos eu fui as 2 coisas. Mas eu entendi que para mim, Mateus, o Senhor me chamou para estar integral no ministério, então eu entendi o que o Senhor estava dizendo para mim e tomei a decisão, então, de obedecer. Foi um frio na barriga, né, quando eu entendi realmente o que Deus estava falando para mim com clareza, e eu tinha que deixar a empresa para trás, família para trás, a igreja, zona de conforto, tudo, mas eu entendi que era uma direção de Deus para mim. Eu não tinha garantias, aqui não existia nada, né, na verdade, eu ia vir não existia projeto de igreja videira Swindon, na verdade eu ia vir para cooperar na Vine Church, mas um dia o pastor Antônio me ligou e falou: "Mateus, eu estava orando aqui e eu senti que eu tenho um grupo aqui de brasileiros que, às vezes acaba não se encaixando e tudo, e então, por que que você não começa uma célula, né, uma reunião, um pequeno grupo com essas 6 pessoas que nós temos aqui?" E assim foi, né. Então quando eu cheguei, começamos esse pequeno grupo de 6 pessoas e fomos avançando. Então, respondendo sobre o frio na barriga, eu estava com o frio na barriga, mas eu tinha uma convicção profunda. E eu tive mais ou menos umas 3 vezes na minha vida, esse tipo de convicção. Foi quando eu fui ser ordenado para o ministério, quando eu fui casar e quando eu vim para a Inglaterra, que eu tive Glória realmente uma convicção de tal maneira que eu colocaria minha mão no fogo por essa convicção. glória a Deus. E acabou que o senhor veio no meio da pandemia, né? Já tinha se iniciado a pandemia quando o senhor veio, né? É, a pandemia começou forte mesmo, basicamente, em março de 2020, né? Então, quando eu cheguei em outubro de 2020, já estava com uma série de restrições, regra dos 6, não podia se reunir, e toda aquela questão, né? Então a gente começou a igreja no meio da pandemia, glória a Deus. E aquele começar culto por Zoom, né? As reuniões por Zoom, aí não tem aquele contato com a igreja, com certeza foi um desafio maior, né? Foi. Foi porque você, no estilo de igreja que nós cremos, na edificação, nós somos uma igreja de relacionamento, não é? Então, você só poder se reunir online, você não poder reunir mais do que 6 pessoas, foi um fator limitante muito forte para nós, né. Mas acabou que eu cheguei 1º de outubro, aí tinha que ficar aqueles 15 dias de quarentena na época, né, você não podia sair de casa. Aí depois, a gente começou a reunião no prédio da igreja, porque a igreja poderia reunir, era a regra dos 6 na casa, né. Mas no Uhum. prédio da igreja, como a gente já tinha o prédio da igreja, eu poderia reunir um pouco mais de pessoas, desde que tivesse um distanciamento social. E assim nós fizemos e começamos a célula, e fizemos cultos online, né, nos primeiros 3 meses da igreja, e o primeiro culto oficial nosso foi no culto da virada, que não foi virada, foi dia 31 de dezembro de 2020, às 7 às 8h30. Nós fizemos um culto, da virada, né, tinha 15 pessoas. Em algum lugar era virada, né? Em algum lugar foi Algum virada, né? lugar era virada. Lá no Japão Não, provavelmente já tinha não virado. necessariamente aqui, mas virou, É. né? Me tira uma dúvida, pastor, dentro desse assunto, em algum momento te deu algum frio na barriga, algum medo de essa célula, esse projeto em português não vingar e não dar certo, assim, aquelas pessoas? E quando foi a vez da gente já falou, não, agora nós somos uma igreja, agora deu certo, estabelecemos como uma igreja em português. Você tem, assim, esse tempo, esse time de virada? Então, o que acontece, eu todas as vezes que eu vou aconselhar alguém, eu sempre falo para a pessoa buscar uma palavra, uma convicção. Porque evidentemente existem coisas que você não precisa de uma convicção profunda, mas existem coisas que você precisa. E pela graça de Deus, quando eu cheguei na Inglaterra, eu posso dizer para você, eu nunca pensei em voltar, eu nunca pensei em desistir.
e eu nunca achei que não era de Deus. Eu tinha uma convicção profunda da palavra que eu tinha recebido. Evidentemente, não estou dizendo que não existem tempos difíceis, não estou dizendo que não existe tribulações. Nesses 5 anos, eu fui abandonado algumas vezes. O Dan, né, acompanhou de perto esse processo, né? Nesses 5 anos, pessoas nos deixaram. Esses 5 anos, nós regredimos algumas vezes, mas eu nunca pensei que não daria certo. Por quê? Porque eu tinha uma palavra de Deus, eu tinha uma convicção profunda. E eu me lembro de um dia muito específico que tinha, acho que 3 ou 4 pessoas no culto. E a gente fazia a transmissão online. Eu sabia que não tinha ninguém online, porque eu entrava no meu celular aqui e eu via que não tinha ninguém. Na verdade, tinha eu, né? Porque eu colocava o meu próprio celular. E eu me lembro, então, que eu pregava pela fé. E eu falava, às vezes tinham 6 pessoas ali no culto, sendo que 2 eram da minha família, e os outros 2 eram do Ministério de Louvor. Glória a Deus pelo Ministério de Louvor. Mas eu lembro que eu falava, você que está online! É profético, né? Profético. É profético, é profético. Então, assim, eu me lembro, né, que de fato houve dias muito difíceis, né, onde você de fato é rejeitado, né, onde você de fato pessoas te deixam, calúnia, perseguição, tantas coisas, né, que acompanham o ministério e que todo pastor, numa medida maior ou menor, ele vai passar. E então, eu nunca tive essa questão, porque eu tenho uma palavra. Então, por exemplo, a minha esposa, quando eu fui casar com ela, eu me lembro que eu fui para uma chácara orar 5, 6 dias, foi na verdade 5 dias, e eu não falei para ninguém pelo que eu fui orar. Porque naquele dia eu falei assim: "Ó, eu vou terminar o meu relacionamento com ela, ou nós vamos casar". E tinha chegado num ponto, assim, que ou de fato era para casar ou era para terminar. Não tinha mais para onde ir. E eu me lembro, então, que eu fui orar e eu falei: "Senhor, eu não vou casar se o senhor não falar claro como a luz do meio-dia pra mim que é pra casar". Eu me lembro, então, que naquele dia, né, oremos, oramos, oramos, oramos. Chegou na sexta-feira, quando a gente estava indo embora, o irmão, no último momento, ele falou: "Ah, Mateus, eu tenho uma palavra aqui para te dar. Eu levei 2 irmãos de oração, né? Por isso você tem que ter irmãos que oram. Irmãos que Glória. oram para você, de fato, ter esses momentos, não é?" E aí eu lembro que esse irmão falou: "Ah, faz 2 dias que eu tô resistindo". Eu falei: "Ô, miserável, faz 2 dias que Deus já falou com você e você tá segurando aí?" Ele falou assim: Podia "Ó, ter não vindo sei o antes, que né? é". Oi? Podia ter vindo antes, né? Podia A ter vindo resposta. antes, rapaz, que me deixou na crise lá, na último momento, na última oração. A mala tava pronta, era orar e entrar no carro. E eu falei: "Ó, Deus não falou, não vou casar". E aí ele falou assim: "Ó, mas eu não posso ir embora sem te falar aqui que o Espírito Santo tá me incomodando. Eu não sei o que é, não faz sentido nenhum pra mim, já perguntei pro Senhor, ele não fala, mas eu só sinto o Senhor te dizendo: sim, é a vontade dele". Uau. Aí eu olhei assim pra ele, eu falei: "Glória a Deus, testifica". Ele falou: "O que que testifica?" Eu falei: "Também não vou te contar. Semana que vem eu te conto". Aconteceu para te dar completo. E aí, né, depois eu contei pra ele tudo, né, porque eu queria digerir aquela palavra, eu queria, né, e tudo. Então, assim, eu acho que tudo na vida que você for edificar, você precisa de uma palavra de Deus. Todo projeto, você precisa de uma palavra de Deus, porque senão você não vai terminar, você não vai concluir. Então eu creio e eu procuro andar e procuro encorajar outras pessoas que andem debaixo desse mesmo princípio. Nosso Deus é um Deus que fala. E se Amém. ele falou, ele vai te sustentar. Então eu creio que Deus falou para eu estar aqui. Há dias difíceis, com certeza, mas é ele que nos sustenta. Glória a Deus. Agora, sobre a questão do momento em que a célula se transformou em igreja, então essa célula ela começou a crescer. No primeiro ano, nós já multiplicamos essa célula. E aí, à medida que nós fomos crescendo, nós fomos entendendo que a gente não tinha como estar junto com o network inglês por conta da língua, que realmente é um fator que influencia.
E nós fomos avançando, aí depois nós fizemos uma segunda multiplicação, fomos levantando mais líderes, e a igreja foi crescendo, o culto foi avançando, a equipe foi crescendo, a agenda, né? Então nós temos os cursos da igreja, nós começamos a ter cursos em português, eventos evangelísticos em português, e na hora que nós percebemos, 2 anos depois que nós começamos, nós tínhamos uma igreja estabelecida, e nós entendemos então que nós teríamos aqui o pastor Antônio como nosso líder no país e também na cidade, mas comigo, então, debaixo da liderança dele, liderando essa igreja de fala portuguesa aqui em Swindon. Então a gente divide o prédio, né? Então existe hoje o network em inglês e existe então o network em português. Você tem uma pergunta, não? Não. Então, assim, agora então eu vou abusar. Quando você chegou, mais ou menos a época que você chegou com sua esposa, né? Foi a época que eu estava chegando lá na casa de Dan. Foi final de 2020, né? Eu vim da Irlanda. É verdade. E então a gente está praticamente. Eu voltei e você chegou, né? É verdade. E durante muito tempo a gente não tinha informação com relação à igreja, a gente ouviu falar e tudo. Mas, assim, existem pessoas, eu creio também, existem pessoas que não conhecem a igreja, né? E não só a videira aqui em Swindon, mas não conhecem a igreja de uma forma geral, como eu não conhecia. Então, tem como pastor trazer uma breve palavra, qual é o lema da igreja, ou quais são as diretrizes, e tentar explicar alguns pontos, até mesmo uma forma de esclarecimento, porque existem pessoas que são já evangélicas que assistem, vão assistir, né? Mas às vezes pessoas que não conhecem ainda o Senhor e com a palavra do pastor, de repente vai trazer um interesse, né, de conhecer a igreja. Amém. Então, a nossa igreja, ela começou em 99, né, na cidade de Goiânia, com o pastor Aloísio, né, e um pequeno grupo de irmãos. E a igreja começou a avançar, né, começou a crescer rapidamente. Nós somos uma igreja em células, que é diferente de uma igreja com células. Então, a nossa estrutura de igreja, nós somos uma igreja de duas asas, né? Nós temos um culto de celebração e nós temos uma reunião nas casas durante a semana. Então, uma asa é o culto de celebração, a outra asa é a célula, né? Que é um pequeno grupo que acontece nas casas. E aí, dentro disso, nós então pregamos a palavra no culto e compartilhamos a palavra que foi pregada no culto na célula. Então, no culto as pessoas ouvem, na célula elas falam. E assim elas assimilam completamente ali o conteúdo. E nós temos uma coisa que nós chamamos o trilho do vencedor. Que todas as pessoas, então, que chegam, né, no nosso meio, elas entram ali, então, aonde nós temos o processo de consolidação, depois o curso de maturidade no espírito e o curso de treinamento de líderes, aonde nós fechamos ali um trilho de ensino nos primeiros 1 ano e meio da pessoa, né, na vida da igreja, dando ali os passos, ajudando a pessoa nos passos iniciais. A videira, ela avançou muito em Goiânia, depois na cidade de São Paulo, capital, e hoje, 27 anos depois, nós somos mais de 1.300 igrejas espalhadas em mais de 30 países. E hoje, aqui na Europa, né, nós somos 12 igrejas aqui na Europa, nós somos mais ou menos, né, na casa de 5.000 irmãos, dividido entre esses 12 países, e aqui na Inglaterra, né, nós estamos em 7 localidades diferentes, né, sendo elas aqui na cidade de Swindon, Londres, que é a capital, Manchester, Eastbourne, Bristol e Chichester. E nós também acompanhamos, né, o pastor Antônio acompanha as igrejas da Irlanda, que nós temos na cidade de Dublin, que nós temos uma célula, e temos cultos já acontecendo na cidade de Nava, né? Então, nós cremos, né, no mover do Espírito, nós cremos que hoje o Espírito Santo está agindo, nós cremos nos dons do Espírito de 1 Coríntios, né, capítulo 12, nós cremos nas orientações do apóstolo Paulo, dos capítulos 14 e 15 também. Então, eu creio que
o Senhor tem dado graça, né? O Senhor tem liberado um favor sobre nós, e nós não cremos que nós somos a única igreja que salva, nós não cremos que nós somos a única igreja que edifica o reino de Deus, mas nós queremos a nossa fatia do bolo. Existe uma fatia do mover de Deus que é nossa e nós não abrimos mão. Mas existem muitas igrejas poderosas também que estão fazendo excelentes trabalhos, mas nós queremos também contribuir com a nossa parcela para o reino de Deus avançar e Jesus voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus, Amém. glória a Deus. Você tem alguma pergunta, Dan? Você quer fazer? Pode fazer. Então vou aproveitar. O Dan vai... Assim, a visão da igreja, a Igreja Videira, né, o lema, fala assim, ó, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja. Pastor, me corrija se eu estiver errado. Conquistando, assim, a nossa geração para Cristo através de células que se multiplicam. Então, o pastor explicou um pouquinho com relação ao trabalho que é feito em célula, né? E eu tenho participado, para minha satisfação e alegria, a gente tem participado do ministério do pastor Mateus, e a gente tem aprendido muitas coisas. Então, assim, a célula a gente vê que é uma coisa que funciona, né? Na igreja a gente participa, tem a comunhão, mas quando você vai para a célula, você tem um momento em torno aí de 8, 10 pessoas, por aí seria, pastor? 12 pessoas, Exato. 6 famílias por aí. E aí a gente compartilha o texto, canta alguns louvores, tem um momento de comunhão, né? A gente conversa um pouquinho, é explicada geralmente a palavra que é trazida no sábado anterior, e ali é o momento de nós falarmos, complementarmos alguma coisa. E isso é um estudo que vai enraizando, né? Então você ouve e como você fala, aí enraiza. Então isso daqui, graças a Deus, a gente tem vivido. Mas, chegando a um ponto que eu gostaria de conversar com o pastor, com relação a conquistando a nossa geração para Cristo. E quando eu cheguei, foi acho que em abril, mais ou menos, quando vocês foram para a Irlanda, e eu comecei a participar da célula ali com o pastor Luiz, né? E aí, logo depois, teve essa visão, eu acho que se chama de visão, dos 100 batismos. O senhor tem como entrar um pouquinho nesse... Depois a gente até vai falar com relação ao jejum que foi feito, do evangelismo. O que seriam esse número, né? Esses 100 batismos, o que representaria para a igreja aqui na Irlanda? Você tem um complemento? Batismo do 100. É o batismo do 100, batismo do 100. Eu sou novo ainda. Não? Então, vamos lá, vamos começar pela visão, né? O nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro, sacerdote, né? E cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração através das células que se multiplicam. Eu creio que, quando você vai estudar a história da igreja, você vai perceber lá em 1517, por volta de 1517, nós tivemos a Reforma Protestante, com Martinho Lutero. Quando Lutero ele colocou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, uma dessas teses era uma coisa chamada o sacerdócio universal de todos os crentes, aonde a igreja, em alguns momentos da história, ela separava entre o clero e os leigos, não é? E ali havia uma separação que eu creio que é uma estratégia do inimigo, né? Para que criasse uma classe dentro da igreja que somente uns podem ser usados e abençoados e ter relacionamento com Deus. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você não percebe isso. João 3,16 fala: o Senhor nos amou de tal maneira, que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai também para João 15,16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi, para que vaz e deis frutos e frutos que permaneçam. Então você vai perceber na palavra de Deus que nunca existiu uma separação de classes dentro do corpo de Cristo. Então, quando você estuda a história da igreja, a igreja como nós conhecemos hoje, que foi inaugurada no dia de Pentecostes, lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que nunca existiu isso. Então, quando nós declaramos que a nossa igreja
né, o nosso encargo, a nossa paixão, o clamor do nosso coração, o nosso esforço, o preço que nós pagamos é edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente, cada pessoa que nasceu de novo é um ministro, é um sacerdote. Então nós estamos dizendo que nós não aceitamos que somente algumas pessoas especiais podem ouvir a Deus e outras não. Nós não aceitamos que somente alguns podem experimentar de milagres e outras não. Nós cremos que todos podem ser usados por Deus. Não importa o nível intelectual dessa pessoa, não importa o tipo de educação, não importa qual família ela veio, o tipo de criação, isso não importa. Todos podem ser usados por Deus, todos podem ser ministros do Senhor. Então, isso é uma ênfase que nós temos no nosso meio, porque, infelizmente, quando a gente olha para essa questão do clero e do leigo, por exemplo, se você for estudar a história da igreja, os cultos eram em latim. Os cultos eram numa língua que as pessoas comuns não entendiam. A Bíblia mesmo, como nós temos hoje, ela não tinha na língua do povo. Você vai perceber que é recente, fazem poucos séculos que a Bíblia foi traduzida para o inglês, a Bíblia foi traduzida para o português ou para outras línguas, espanhol, etc. Por quê? Porque existia então essa separação. E isso, na verdade, é uma grande tragédia na vida da igreja, do corpo de Cristo. Por quê? Porque, de fato, você impede a pessoa de desfrutar daquilo que o Senhor a criou para ser. Então, essa primeira parte do nosso slogan é fundamental para o tipo de obra que nós edificamos. Eu creio que eu posso profetizar como pastor, mas eu creio que o irmão, que não conhece muito também, ele também pode profetizar, ele também pode ouvir a voz de Deus, ele também pode ser usado pelo Senhor. Continuando, cada caso uma extensão da igreja. Nós cremos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos finais, que a palavra de Deus fala: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, partiu o pão de casa em casa, oravam unânimes no templo. Então você vai perceber o quê? Que existe o elemento da casa e existe o elemento do templo. Evidentemente, hoje nós entendemos que o templo em si é o culto de celebração e o partir o pão de casa em casa são as reuniões de pequenos grupos. Então nós entendemos que é fundamental para o crescimento da pessoa ela ter contato com pequenos grupos que acontecem nas casas. Então, por exemplo, imagina que aqui na Inglaterra baixa um decreto, como existem em dezenas de países mundo afora, que é proibido se reunir. É proibido você cultuar a Deus, certo? A nossa igreja ia acabar? Não. Por quê? Porque se aqueles que quiserem perseverar iriam se reunir escondido. Eu vou te citar, esses dias eu ouvi um relato da igreja perseguida da China. A igreja perseguida da China, eles estimam, até pelo fato de ser a segunda maior população do mundo, só perdendo para a Índia, que é uma das maiores igrejas do mundo. Só que é uma igreja subterrânea, é uma igreja escondida. E esses dias eu ouvi um testemunho que, de fato, um pastor, ele tem um contato com as igrejas lá da China, ele foi participar de uma reunião onde ele dirigiu 2 horas, escondeu o carro, depois ele andou na mata mais 2 horas, chegou numa casinha e estava lá nessa casinha ali, o tamanho de uma célula, 10 pessoas, e ele estava fazendo, tinha uma família que uma estava chorando muito, e outra estava muito feliz. E eles estavam fazendo uma coisa chamada ritual de passagem. O que que é isso? É proibido a Bíblia lá. Você não tem acesso, você não pode comprar na Amazon ou numa livraria uma Bíblia. É proibido. Se você for pego com uma Bíblia sem autorização, você vai preso, você vai para campo de concentração, etc. E nesse ritual de passagem, aquela família estava chorando. Por quê? Porque ela ficou com a Bíblia alguns dias e eles conseguiram ler somente até a Segunda Reis. E eles liam todos os dias. Todos os dias. E quando o pai cansava, a mãe começava, e quando a mãe cansava, os filhos. E os dias que eles conseguiram ler, eles só foram até a Segunda Reis, que são poucos dias que eles ficam. Ele estava chorando porque a Bíblia é passada de família para família. E aquela família que estava feliz, ela ia receber a Bíblia, ia ser a escala dela de ficar da leitura da Bíblia. E aí,
aquela família estava chorando porque ela só ia receber a Bíblia, só ia poder ler a Bíblia de novo daqui 3 anos. Daqui 3 anos. Então eles estavam desesperados. Você sabe que em muitos lugares, como por exemplo, eu ouvi outro relato da China, que ele só tem uma parte de uma cópia de 1 Coríntios capítulo 13, que fica amassadinho e tal, e eles fazem casamento com 1 Coríntios 13, funeral com 1 Coríntios 13, e pregação com 1 Coríntios 13, porque eles não têm acesso a outras coisas. Então, às vezes a gente olha isso e nos choca, porque não é uma realidade. Eu pego aqui, eu tenho 7 Bíblias diferentes, com 7 traduções diferentes, para eu ler em 7 coisas diferentes, para eu ver o sentido diferente, e eu tenho liberdade para ler a minha Bíblia. Mas eu tenho alguns lugares, como crentes na Coreia do Norte, por exemplo, como crentes na China, como em outros lugares, que se não houvesse o sistema, ou vamos melhor dizer, o estilo de igreja das células, que é pequenos grupos, a igreja não existiria. Então eu creio que não importa aonde nós estamos, se é debaixo da União Soviética, se é debaixo da China comunista, Coreia do Norte ou qualquer outro tipo de igreja. As reuniões de pequenos grupos, seja grupos de conexão, seja células, seja como você queira chamar, são um fundamento que aconteceu desde a igreja primitiva, e as células, elas perduraram durante todo o Império Romano, porque eles se reuniam na madrugada, nas catacumbas, muitas vezes, no subterrâneo, e a igreja tem perseverado. Então, nós cremos que essa é uma estratégia divina. Ah, pastor, o que o senhor acha de outras igrejas? Eu não tenho que achar nada. O Senhor move na vida deles e glória a Deus por isso, e pessoas são salvas lá também. Eu tenho que compreender aquilo que o Senhor me chamou para edificar, e eu creio que essa é uma estratégia divina, mas eu creio que não significa que nós somos melhores do que ninguém. Então, essa é a segunda parte do nosso slogan: cada caso é uma extensão da igreja. Última parte: conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Então, nós cremos que essa é a maneira que o Senhor nos deu, como igreja videira, para poder conquistar a nossa geração para Cristo. E a palavra do Senhor nos ensina que quanto mais nós pregamos o evangelho, quanto mais nós conquistamos a nossa geração, mais nós antecipamos a volta de Cristo. Porque quando nós pregamos, nós aceleramos a volta de Cristo. Então, eu creio que, de fato, essa é a nossa visão e é isso que nós temos tentado viver e praticar, não é? Então, essa é a resposta aí da nossa visão. Pastor, eu não sei se eu estou enganado, mas eu já ouvi, dentro desse slogan da igreja, um final um pouco diferente, que diz que ganhando essa geração e a próxima. Procede? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse aspecto da próxima, porque nós temos um trabalho muito forte com crianças, né? E é impressionante como a gente observa o poder de salvação que existem nos kids, no trabalho que são feito com as crianças. Eu mesmo, na minha célula, eu tenho um caso e estou partindo para o segundo caso, de uma criança que começou a ir sozinha na célula por um convite, e logo em seguida a família está toda na igreja. Na verdade, eu tenho 2 casos de famílias que estão na minha célula hoje participando, porque primeiro uma criança foi convidada para um trabalho de kids e hoje a família está na igreja, e já tem uma criança que a família ainda não está, que nós estamos trabalhando essa criança para a família dela um dia vir. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho kids também. Sim. Inclusive você, né? Você e a Jos ficaram na igreja com a Delisa, né? Você não lembra? Que eu nunca esqueço. A Jos falou assim: olha, eu não sou neutra, mas a minha filha gostou demais, então nós vamos voltar, nós vamos visitar. Na verdade, foi uma oração que nós fizemos. Olha, o senhor tem que, para a gente ficar nessa igreja, a gente está nessa transição, o senhor tem que falar comigo, falar com a minha esposa, e minha filha tem que se sentir bem, porque a gente tinha uma preocupação muito grande com a parte espiritual dela também, dela não ficar perdida, assim, por que eu estou saindo da minha igreja? Por que eu estou indo para outra igreja? Então, e ela foi a pessoa que ficou mais empolgada, realmente. Então, de fato, através das células que se multiplicam, essa geração e a próxima,
O que acontece? O que que nós entendemos, né? Nós entendemos que, infelizmente, em muitos lugares, o trabalho com crianças é só para não atrapalhar o trabalho com os adultos. E o que a gente não compreendeu, muitas vezes, é, é que nós estamos não numa corrida de 100 metros, mas nós estamos numa corrida de revezamento. Que nós precisamos passar o bastão para a próxima geração. Uhum. E essa geração das crianças é a igreja do amanhã. E você vai perceber, eu gosto muito de avivamentos. Estudar a história de avivamentos, ler biografias e tudo. E você percebe que muitos avivamentos morreram porque não foram avivamentos geracionais. Eles alcançaram somente aquela geração. Então você vai perceber avivamentos que varreram um país, mas que não deu prosseguimento, não é? Então, por exemplo, a gente tem um avivamento que é muito diferente, mas é um avivamento próximo aqui, que aconteceu quase 100 anos atrás, através de um grupo de pessoas, entre um desses líderes, né? O mais famoso é o Evan Roberts, mas teve outros homens de Deus que estavam junto. Que simplesmente pessoas davam relatos que não existia mais pontos de prostituição, as cadeias estavam vazias, as igrejas lotadas, um verdadeiro avivamento no país de Gales, que é um país aqui do lado da Inglaterra, faz parte da União, do Reino Unido. Então, você vai perceber que você vai 100 anos depois na igreja aonde aconteceu esse avivamento e na parte de trás da igreja onde o Evan Roberts está enterrado, a família dele está enterrada lá e tudo. E eu me lembro que eu fui lá 2 anos atrás e tinha 7 membros. Uma igreja que varreu um país. Uma igreja que estima-se, né, na casa de 50, 70, 80 mil pessoas se converteram através desse avivamento, que inclusive eu poderia aqui citar vários outros avivamentos que foram influenciados pelo avivamento do País de Gales. Agora veja bem, por que só tinha 7 membros lá e todos na casa de 85 anos? Porque por alguma razão, a outra geração não foi alcançada. Mas eu não quero aqui apontar o que eles fizeram ou deixaram de fazer. Eu quero só fazer uma constatação de que muitos movimentos que foram poderosos falharam em passar o bastão para a próxima geração. Então, se nós falharmos em passar o bastão para a próxima geração, nós vamos perder a próxima geração. E o que muitas igrejas e líderes não entendem, se você perder a próxima geração, você não tem mais igreja. E aí, quando você olha, por exemplo, a vida aqui na Inglaterra, há um reavivamento acontecendo, há um mover de Deus acontecendo nessa geração, na casa aí até dos 25 anos, há um mover de Deus, mover de Deus. Pessoas lendo a Bíblia novamente, né, muitos jovens se batizando e tudo. Mas se você for pegar na casa dos 20 aos 50 anos, você vai perceber que o inglês mesmo, você não vai ter. Isso é raro, entende? Então você vai perceber aí uma geração de 30 para baixo, né? Agora, dos 30 aos 50, mais ou menos, você vai perceber que é uma geração perdida. Eu já conversei com vários irmãos que reconhecem isso, que eles perderam uma geração. Por quê? Porque falharam em passar o bastão. Então, para nós, como igreja, algumas pessoas nos acusam, né? Falam assim, não, porque vocês são a igreja que investe demais em criança. Não, não é uma questão que nós investimos demais em criança. É uma questão que nós investimos igualmente nos adultos e nas crianças. Então, por exemplo, nós temos a reunião de célula. Enquanto nós temos um alimento sendo dado para os adultos, nós temos um alimento igual, só que na linguagem das crianças, com ilustração para as crianças, para a idade dela, para as crianças. No culto de celebração, enquanto nós estamos lá, eu estou pregando a palavra. A minha esposa, ela mastiga a palavra que a gente está pregando e prega exatamente uma palavra de Deus também para as crianças, evidentemente, na linguagem dela, com ilustração, com teatro e tudo. Por quê? Porque nós entendemos que se nós falharmos com as crianças, nós estamos falhando com a igreja do amanhã. E aí, se nós falharmos com a igreja do amanhã, então nós vamos deixar a peteca cair na nossa vez? Faz 2000 anos que de geração em geração o evangelho tem sido pregado. Aí vai chegar na nossa vez, nós vamos perder a próxima geração? Então nós não podemos fazer isso. Então são incontáveis casos de famílias que estão
conosco hoje por causa das crianças. Porque o filho, muitas vezes, ele fala: pai, vamos no culto. Ah, não, filho, hoje eu tô cansado. Não, pai, a gente tem que ir porque a gente é vencedor, que não sei o que. Então, eu digo pra você, uma boa parte da frequência dos nossos cultos se deve à, à constância das nossas crianças, porque elas são apaixonadas pelo Senhor e pela palavra. E elas estão sendo Verdade. ensinadas a isso. Então, para nós, é muito importante, é uma parte fundamental daquilo que nós estamos edificando. Você tem alguma pergunta? O trabalho das crianças, a gente vê que é um trabalho próspero, graças a Deus, né? E tem sido feito com muita dedicação dos irmãos, mas essas últimas semanas, nesses últimos 21 dias, nós, os irmãos, né, nós nos consagramos e com o intuito, né, que é o jejum e a evangelização. E assim, da igreja que eu vim, a gente tinha evangelização e tudo certo, mas quando eu cheguei aqui, foi tipo um pouco choque assim de ver que a igreja como um todo, igual o pastor compartilhou, né, tem um livro que as pessoas todo dia, né, tem o devocional diário, vamos colocar assim, e alguns pontos que são muito importantes. E uma das coisas que nesse processo que eu participei, tem uma parte que fala assim, de gerar filhos, e não ocupar a igreja com coisas. E deu até um dos exemplos que o pastor citou no livro, né? Foi as pessoas que ficam preocupadas em construir a Torre de Babel, quando o propósito de Deus é gerar filhos. Então, assim, as crianças, o trabalho é um trabalho próspero. Mas esse trabalho de evangelização, às vezes a gente tem uns desafios, como se mora na Inglaterra, e o idioma é inglês, muitas vezes a pessoa não tem o inglês suficiente para evangelizar, mas tem esse propósito de gerar filhos. Como tem sido feito esse trabalho, pastor, com os irmãos da igreja? Então, eu creio que todo país tem um principado, uma potestade, algo que é fora do normal, não é? Então, por exemplo, quando você vai para países subdesenvolvidos, na África, na Ásia, até na América do Sul, em vários lugares do Brasil também, você vai perceber então que a pobreza, né, a miséria, a escassez reina naquele lugar e é um grande desafio para evangelização. Quando você vem para a Inglaterra, eu creio que um principal desafio que nós temos é justamente o oposto, não é? É mamon, é o dinheiro, é o foco excessivo no trabalho. E quando eu cheguei, muitas pessoas falavam, muitas pessoas falavam a palavra busy, né? Porque não, o pastor tá busy, não, que sei que busy, 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 busy. E desde o início eu já repreendi essa palavra. Eu falei assim: nós não vamos edificar uma igreja que esse povo fica falando busy. É busy pro mundo, nós estamos disponível para Jesus, não é? Amém. E eu me lembro que um pastor, não sei, querendo me encorajar ou não, já contei isso em outras ocasiões, ele chegou em mim e falou assim pra mim: Matheus, você vai trabalhar com brasileiro e tal, mas já vai sabendo, o povo veio aqui é pra ganhar dinheiro. Quem veio aqui é pra ganhar dinheiro, é pra melhorar de vida, então é muito difícil e tal, que não sei o quê. Falei: nossa, acabei de chegar, o cara já me manda uma dessa e tal, será que ele tá querendo me desanimar ou animar? Não entendi direito, mas no fim eu não aceitei aquela palavra. E pela graça de Deus, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Muitas pessoas, elas precisam ter a revelação de que é Deus quem as prospera e não ela trabalhar 18 horas por dia. Evidentemente, jamais eu vou impedir ou falar algo para ninguém trabalhar ou deixar de trabalhar, mas evidentemente eu preciso ensinar um princípio espiritual e é o que nós temos feito nesses últimos 5 anos. E pela graça de Deus,
muitos testemunhos, onde pessoas falam, pastor, eu aceitei trabalhar no emprego que ganhava menos, aparentemente, para eu poder ter tempo para servir a Deus. E olha o que Deus fez na minha vida financeira. Então eu lembro de um irmão que ele trabalhava de delivery, ele falou assim, pastor, sábado à noite, que é o horário dia do culto, é o horário que eu mais ganho, é o horário que mais me dá dinheiro, mas eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, Senhor, eu vou parar 1 hora antes do culto, vou para minha casa, vou me arrumar, vou levar minha família, vou cultuar a Deus e depois eu vou trabalhar. Ele fala, incansáveis vezes ele falou, pastor, dava 6 horas da tarde, eu já tinha lucrado o meu alvo do dia, que normalmente eu gastava o dia inteiro para fazer. Então, eu quero dizer que, de fato, você evangelizar num país onde as pessoas, principalmente o nosso grupo, né, de brasileiros e portugueses, né, de fala portuguesa, estão completamente envolvidos com o trabalho, é pelo poder de Deus, é pela revelação, porque muitas pessoas, elas vão dar prioridade para o trabalho, prioridade para outras coisas, mas nós temos avançado e nós temos visto que o poder de Deus é o que as pessoas precisam e é o que tem, de fato, se manifestado. Agora, evidentemente, nós não podemos fazer um tipo de evangelismo como nós fazemos no Brasil, um teatro na praça, abordava as pessoas na rua, evangelismo corpo a corpo, né? Não tem como, porque na verdade nós somos de fala portuguesa, dentro de um país de fala inglesa. Então, o nosso evangelismo hoje, ele se dá por relacionamento, né? Então, sempre é por relacionamento e, incrível que pareça, mídias sociais. Então, nós temos várias famílias que estão na vida da igreja hoje que nos encontraram também no Instagram, no Facebook, nas mídias sociais. Então, para nós hoje, o nosso evangelismo se dá através das mídias sociais, da internet e também através de relacionamentos. Nós tivemos agora os 21 dias de jejum e evangelismo, onde 2 vezes por ano nós consagramos a nossa vida ao Senhor, orando, jejuando, pedindo direção ao Senhor. E nós estudamos, né, sobre esse assunto, sobre o evangelismo, né? E nós cremos, então, que de fato a estratégia que o Senhor nos dá aqui é relacionamento e mídia social. E aí, fora disso, nós temos alguns fatores limitantes. Pastor, vai lá, pastor, fala um pouquinho sobre a mídia social aí. Quais são dentro das mídias sociais, as ferramentas que você usa, né? E já convido o pessoal aí para participar. Então, a gente, 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, não me lembro agora, o Senhor colocou no nosso coração de fazer uma live de oração diária, né? De segunda a sexta, das 7h30 às 8h da manhã, pelo Instagram, que tá até aqui, passando aqui embaixo, né? Igreja Videira Swindon é o nosso Instagram. Errei, não. E aí, se você quer receber uma palavra de encorajamento pela manhã, e qual que é o alvo dessa live, né? É orar por você, entregar uma palavra. Toda quinta-feira a gente tenta profetizar também, entregar algumas palavras proféticas e tudo, né? Então, quero convidar você, né? Se você quer começar o seu dia, de repente você tá lá se arrumando, coloca um fone de ouvido, de repente você tá lá tomando seu café para começar o seu dia, ou dirigindo, indo pro seu trabalho. E aí você já vai ouvindo, é apenas 30 minutos. Só de vez em quando a gente faz uma live de 1 hora e pouco, mas não é o Não padrão, é não frequente. é? Mas é uma palavra que nós entregamos no início da manhã, para a pessoa começar o dia sendo encorajada por uma palavra de Deus. Inclusive, né? A gente está gravando aqui hoje à noite, amanhã cedo, nós temos a live de oração a partir das 7h30 da manhã. Eu quero convidar você, não sei qual horário que você está assistindo esse podcast, mas Igreja Videira Swindon lá no Instagram, você pode participar conosco. E nós recebemos muitas famílias, irmãos, muitas famílias começaram a assistir a nossa live, foram abençoadas e realmente começaram a congregar conosco, né? Então, esse tem sido a estratégia poderosa do Senhor. Muito bom. Pergunta? Não, pode falar. Pastor, voltando um pouquinho, o pastor citou com relação a avivamentos, né? E a gente sabe que o avivamento ele vai se dar pela operação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas nós, como igreja, também nós precisamos nos posicionar. Então, assim,
De novo, assim, voltando a insistir, como a gente está participando agora, começando a participar da igreja e as atividades, então a gente vê que se dá muita ênfase. Você tem oração, né? E tem os jejuns, e só para deixar claro, são duas vezes por ano que a igreja faz jejum como todo, porém, os irmãos têm a flexibilidade, a liberdade de jejuar quando quiserem, né? Quando puderem. Então, assim, não é que só tem esses 2 jejuns, né? Então, assim, Exato. a igreja ela participa disso. Então, assim, então, se tem a consagração, se consagra, se tem a busca, né, nos cultos, nos grupos, mas a gente vê, eu que estou chegando agora, dá-se muita ênfase ao ensino da palavra e até o curso de maturidade, né, maturidade do espírito, né? Então, assim, isso, existem igrejas, não vamos comparar com outras igrejas, às vezes as igrejas elas não dão tanta ênfase, mas o ensino, qual a importância do ensino da palavra para preparar uma igreja para estar com os ouvidos atentos e o coração sensível para esse avivamento que Deus quer fazer no nosso meio? Qual a importância do ensino da palavra para a igreja videira e, consequentemente, os seus membros, né? Sim. Então, é fundamental, né? A base é a palavra, né? Nós temos o pastor Aloísio, que é o nosso maior exemplo de alguém que ele é considerado até um mestre na palavra, que escreve muitos livros, né? Acabou de lançar um estudo também sobre o livro de Hebreus, temos estudo do livro de Efésios, temos estudo do livro de Gálatas, né? Apocalipse, vários estudos, livro de João, né? Então, assim, de fato, não tem como nós queremos experimentar o mover de Deus sem o fundamento da palavra. Na verdade, a palavra ela é o combustível pro Espírito Santo. A gente costuma contar esse exemplo, que a palavra é alimento para nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser. E muitas vezes as pessoas falam assim: ah, pastor, mas eu não entendo muito bem a palavra. Ah, mas às vezes eu não tenho completa compreensão. Mas a gente sempre estimula os irmãos a lerem a palavra, porque isso vai ser alimento, vai ser sustento. Então, por exemplo, se você me pergunta hoje o que eu almocei uma semana atrás, eu não lembro. O que eu almocei 6 meses atrás, eu não lembro. O que eu almocei um ano atrás, eu não lembro. Agora, eu tenho absoluta certeza que esses almoços, essas jantas, esses cafés da manhã foram fundamentais para que eu pudesse estar aqui hoje. Então, muitas vezes, as pessoas, elas, pelo fato de não ter uma completa compreensão da palavra, elas não compreendem que a palavra é espiritual. E nós entendemos o que? Existe a palavra logos, que é a palavra escrita. Todo mundo tem acesso, logos. E existe a palavra rema, que é a palavra revelada. O Espírito Santo te dá uma revelação em cima daquele texto. Não existe o rema sem o logos. Não tem como ter revelação do Espírito sem a leitura da palavra escrita. Não tem como ter mover de Deus se não há o fundamento da palavra. Então, para nós, é fundamental como igreja, de fato, nós termos, então, a leitura da palavra. Eu acho que foi ano retrasado, eu fiz o Bíblia Flix, lembra, Dan? Lembro. Onde a gente desafiou a igreja a ler 10.000 capítulos da Bíblia durante Maratonar a Bíblia. Nós íamos maratonar a maratonar a Bíblia, né? Bíblia. Por isso que é Netflix, Bíblia Flix. E aí, toda semana a pessoa chegava com um cartãozinho de quantos capítulos ela leu, colocava numa urna e a gente contabilizava no quanto até chegar a 10.000 capítulos. E aí teve uma outra ocasião que eu fiz a leitura das cartas paulinas. Depois teve uma outra ocasião que a gente fez a leitura do Novo Testamento. Todo início de ano eu mando lá a leitura bíblica anual, encorajo os irmãos a fazerem tudo. Mas assim, tudo por quê? Porque nós temos a completa clareza que não existe revelação do Espírito sem o Logos da palavra. O Logos é a mesma coisa que eu pegar um pedreiro e falar assim pra ele: ó, constrói uma casa pra mim, mas eu não dou pra ele cimento, eu não dou pra ele tijolo, eu não dou areia, eu não dou a ferragem. Então, a matéria
matéria-prima da construção da casa, eu preciso entregar para o pedreiro. Para o Espírito Santo trazer revelação para mim, para o Espírito Santo mover na minha vida de uma maneira clara, de uma maneira eficaz, de uma maneira enraizada, de fato, eu preciso então da palavra. A palavra ela é alimento para o nosso espírito, a palavra ela é revelação para o nosso espírito, então para nós, né, é essencial. E aí é por isso então que todo jejum nós escolhemos um livro para ler além da palavra, justamente para estimular os irmãos a lerem. Não é? Então a gente tem o curso de maturidade no espírito, nós temos uma apostila com 12 matérias. Além da aula que nós ministramos, nós estimulamos os irmãos a lerem, né? Por exemplo, nós, como igreja, como um todo, como denominação, o pastor Luiz acabou de lançar o curso chamado Supremacia da Graça, que é o livro de Hebreus, que também é estimulando os irmãos a ler e estudar. Enfim, todos os anos, né, nós estimulamos de 2, 3, 4 vezes por ano, 4 livros diferentes, pelo menos, né, para a gente ler e aprofundar e ter isso como uma base, né? Então, graças à misericórdia do Senhor, nós somos uma denominação, um ministério que de fato entende a importância. Tanto é que nós temos umas centenas de livros, né, que o pastor Luiz escreveu, mas a bênção é que não foi só ele que escreveu. Todos os irmãos. O pastor Reinaldo, mais recente aqui conosco, que está na Irlanda agora, lançou um livro. Estava lá em Portugal, o pastor Felipe tinha acabado de lançar um livro. Então, nós temos centenas de pastores escrevendo livros. Então, talvez muitos não se tornam best-sellers, mas são uma bênção na vida da igreja local que ele é pastor. E podem abençoar muitos outros também. Então, isso é uma graça que nós temos. Então, não é só o pastor Luiz que escreve livro. Nós temos literalmente centenas de homens e mulheres de Deus que escrevem livro. A gente tem a Conferência Internacional em Goiânia. É interessante que tem uns stands lá no estacionamento. E nós temos dúzias e dúzias de stands com vários e vários e dezenas e centenas de autores, todos pastores, ou líderes, ou irmãos do nosso meio. Inclusive, nós temos irmãos, né, que escrevem testemunhos. Teve um irmão que recentemente escreveu um livro, ele nem é pastor, escreveu um livro muito bom a respeito de prosperidade, um irmão muito próspero e tudo. Então, nós temos esse mindset, essa mentalidade que eu creio que é uma bênção para a vida da igreja. O próprio pastor Antônio e a pastora Gabriela, né, que estão aqui da rede inglesa, tem Com muitos certeza, livros, muito bem muitos lembrado. O pastor Antônio, a pastora Gabriela, né? O pastor Antônio tem uns 8 livros escritos, em inglês e em português. Eu li uns 4, 5 dele, verdade. Eu estou com um pigarro aqui. Mas, então, assim, só voltando à importância da Bíblia, os livros eles são um complemento, né? Igual o pastor está falando. O livro é um complemento, até mesmo porque o ler é um hábito. Então, às vezes, Exato. você começa a ler a Bíblia e aquilo que mais bate é o sono, né? Você lê meia dúzia de versículos e já começa a fechar o olho. Mas se você mantiver ali esse propósito, aí você pega a Bíblia, aí pega um copo de café, coloca do lado, lê a Bíblia. Às vezes você pega um livro para trocar um pouco, né, de assunto. E se você fizer isso, eu acho que vai ser muito próximo. Uma coisa, pastor, que a gente não pode fazer, não pode deixar acontecer, até brinco com o Dan aqui, é terciarizar o ensino da palavra. Eu não posso terciarizar. A palavra, para mim, ela tem que fazer efeito na minha vida. Não é alguém falou para mim. É eu ler, né, como os crentes bereanos, né, eu ler, e dali eu tiro algo que vai me edificar. Né? Então, assim, só ouvir é bom, mas quando você pega a palavra e você começa a aprender coisas, e às vezes você lê o mesmo texto várias e várias vezes, e assim, parece que é automático. Mas tem momentos que você precisa parar, vou pegar esse capítulo aqui e vou destrinchar ele. Aí ler com atenção. E às vezes, quando você faz isso, poxa, eu nunca tinha reparado que o texto queria falar isso. Então, essa é a beleza, né? Então, quando você começa a tomar gosto e ler a palavra, ter amor pela palavra, né? É aprender de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida com relação a isso, né?
O pastor quer complementar mais alguma coisa com relação a essa preocupação de pessoas que às vezes terciarizam o ensino da palavra? Não, com certeza. A palavra, ela não vai fazer sentido se você não aplicar na sua própria vida. É, é o que Jó fala, né? Antes de eu te conhecer, apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, essa questão dos seus olhos contemplar aquilo que o Senhor está fazendo, um milagre na sua vida, aquilo que o Senhor está falando com você através da palavra, é extremamente importante. Eu confesso que eu fiquei muito impactado, né, com essa questão da palavra, né? Não, pode Chegou aqui, ó, as crianças deixar aqui. entrar, pode deixar entrar. Dá um oi aqui. Oi, tudo Olá, bom? olá. Esse é o Theo e o Noah. Eles já vão dormir. Boa noite, papai. Deus abençoe. Papai tá fazendo a live aqui, o Não estou podcast. querendo dormir muito, não, eu acho, hein? Tá querendo não. Então, de fato, eu fiquei muito impactado sobre essa questão da igreja da China, né? Eu não sei quantos de vocês já viram, eles contrabandearam, traficaram Bíblias, né? Para dentro do regime comunista. E na hora que eles abrem a Bíblia, aqueles homens e mulheres de Deus pegam a Bíblia e começam a beijar, abraçar. Você já viu esse vídeo? Já vi. Então, assim, você olha, eles viram algo. Esses crentes, esses homens e mulheres de Deus tiveram revelação de algo que muitas vezes a igreja ocidental precisa ter. Porque nós temos uma liberdade religiosa, nós temos a liberdade de ter Bíblia, de cultuar ao Senhor, de ler, de aprofundar, de estudar, de fazer cursos que esses irmãos não têm. Então, eu olho isso e eu sempre me constranjo, porque eu falo, Senhor, me dá a revelação que eles tiveram. Me dá a revelação que eles tiveram, porque eles entenderam algo que nós, como igreja, precisamos entender também. Então, de fato, a palavra de Deus é uma das coisas mais importantes na nossa vida. E com certeza, né? Você lê anos e anos a palavra e nunca aplicar na sua vida, você nunca tem um momento onde você fala, Deus falou comigo através dessa passagem. Deus ministrou, me deu rema, me deu revelação. Então tem alguma coisa muito errada, mas que o Senhor nos dê a graça de avançar em revelação. A gente foi participar da conferência, né, que teve em Portugal, e na volta a gente veio no avião, eu e minha esposa, né, e nós conversando, ela falou assim, eu tenho que reaprender a amar, ler a Bíblia. Então, assim, porque às vezes o dia a dia, pastor, isso acontece muito, né? O dia a dia você começa o dia na correria, a gente tem a oportunidade de participar logo cedo de uma live, né? Aí ouve uma palavra, mas às vezes você entra no modo automático e às vezes quando você vê já está de noite, aí você está cansado, vai dormir. Aí de manhã cedo você sai para trabalhar e você não tira um momento para fazer um devocional. Então, assim, às vezes você quer fazer um devocional de meia hora, às vezes não vai encaixar na sua vida. Então, tire 5 minutos. Faça uma oração. Assim, comece orando 5 minutos e faça uma leitura da Bíblia 5 minutos. São 10 minutos do seu tempo que você vai ver o quanto que vai ser produtivo isso. E se você entrar, com firmeza nesse propósito, então você vai começar a ver que no seu dia, às vezes você está gastando com certas coisas que você poderia estar fazendo o bom uso ou um melhor uso para a sua vida espiritual, para a sua caminhada espiritual, né? Então, às vezes, até dar um exemplo, né? Às vezes, da igreja lá, eu pregava e falava assim, você fica preocupado em fazer uma maratona no Netflix. Você quer estudar, você quer assistir 4, 5 episódios. Ele está gravado lá, não se preocupe. Quando você voltar daqui um mês, ele vai estar lá. Então, ao invés de fazer 5, assista 4. E esses 40 minutos, 50 minutos, gaste o seu tempo lendo a palavra, orando. Né? Então, assim, se você começa a ver que você pode cortar certas coisas do seu dia a dia, se você focar com essa preocupação de aprender da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Na verdade, quando a gente pega, igual o senhor falou sobre a China, a gente percebe que
a nossa liberdade nos gerou muito comodismo. O acesso, né, a liberdade que a gente tem nos gerou esse comodismo de... A gente tem sempre a Bíblia aqui, tem no celular, tem em todo lugar, então você fala, depois eu leio, depois... Não tem aquela sede, aquela fome, né, como os irmãos que... Uma coisa que ajuda muito sobre essa questão das disciplinas espirituais é o famoso hábito, né? Então, você vai se esforçar no início para criar o hábito. E isso é cientificamente comprovado, né? Se você faz a mesma coisa durante 21 dias, 30 dias, aquilo se torna um hábito na sua vida. Então, por exemplo, eu tenho um ritual, né? Eu acordo, né? Eu vou tomar um banho, escovar o dente e tudo, desço, vou para a cozinha, faço um café, não é? Bebo um copo de água, faço um café, sento, né? Começo a preparar a live de oração e tudo, leio um pouco, medito, às vezes oro um pouco. Então, uma das coisas que eu confesso para vocês, que eu persevero muito na live de oração, que ela serve muito mais para mim do que para quem está recebendo. Porque eu assumi um compromisso público de que todo dia, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h, eu vou estar orando esse horário. Então, uma coisa que me ajuda muito, eu tenho isso também com algumas pessoas, é você orar junto com outra pessoa. Eu oro pelo telefone, né? Meio-dia e meia, 1h, tem um irmão que eu oro junto com ele, tudo, né? Então, assim, você vai criando mecanismos para que você possa perseverar naquilo que de fato é importante. Agora, você assumir compromissos públicos com outras pessoas, isso vai fazer com que, inevitavelmente, você vai pensar 2 vezes antes de não orar naquele horário, não é? Então, são maneiras que nós temos para poder, nos policiar, né. Então, por exemplo, eu, para mim, né, eu tenho minha rotina, né. Então, quinta-feira eu dou aula à noite, né, então ó, quinta-feira eu bloqueio aqui esse tempo e tal, né, no sábado antes do culto, né, às vezes os irmãos querem marcar alguma coisa comigo e tal, eu já falo: "Ó, irmão, eu tô no culto e tudo, né, eu preciso estar com a minha mente, eu preciso, né, focar aqui, porque se eu começo a fazer 1 milhão de coisas no sábado, eu chego com a minha cabeça do tamanho gigante, não consigo ter uma linha de raciocínio clara, né". Então, o fluir no espírito, ó, você pega o Smith Wigglesworth, que foi um grande avivalista inglês, né? A ressurreição de mortos, vários mortos no ministério dele, um homem de Deus, assim, que varreu a Inglaterra com o mover do espírito. É, ele não aceitava entrar jornal dentro da casa dele. Não é? Ele tinha uma cópia pequena do Novo Testamento no bolso dele, porque a gente para esperar, por exemplo, fui buscar minha esposa ali de uma visita que ela estava fazendo, ela falou: "Ó, calma aí, espera mais 5 minutinhos". Aí o que que eu faço dentro do carro? Vlu, começa o dedo, né? Tu, 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 Aham. tu, tu. Entende? O que que é isso? É um hábito. Entende? Então, quando você olha, eu não consigo, né? A gente recebeu recentemente o irmão Luiz Arcanjo na nossa igreja, um irmão do Ministério Trazendo a Arca, né? O Ministério de Décadas, do Ministério de Louvor, que, assim, é um mover de Deus e tal. E aí eu fui jantar, almoçar com ele, e falei: "Irmão, qual que é o segredo de escrever canções que foram cantadas no país inteiro e ecoam por gerações?" Ele falou assim: "Orando e lendo a Bíblia". Eu É o falei: "Ah, segredo, jura?" Então, é o assim, eu já tive segredo. a oportunidade de conversar com pastores de igreja de 30.000 pessoas, pastores de igreja de 35.000 pessoas, homens de Deus, ungidos, homens que, assim, milagres de cura e tudo, né? Eu faço um curso na Bethel e tudo também. A gente tem contato com muitas pessoas que realmente são referências mundiais, né? De cura e dentre tantas coisas. E não tem jeito, irmãos. É oração, é leitura da palavra. Agora, é muito simples. Como a Andréa bem disse, nós precisamos ser apaixonados pela palavra.
Nós precisamos amar e investir tempo com o Senhor. Nós precisamos encontrar esse lugar onde nós nos deleitamos, nós desfrutamos. É prazeroso a presença do Senhor, a leitura da palavra, não é? Porque, vamos ser honestos, quem aguenta, né? Você vai ler a palavra lá, nossa, que chatice, não entendo nada. Você vai na presença de Deus, você orou, 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 olhou no relógio, passou 1 minuto e meio. Então a pessoa, ela precisa orar por revelação. Não é a questão do que você faz, é com o coração que você faz. Então, ela precisa orar para que o Espírito de Deus toque ela, para que ela possa de fato ter uma revelação, uma experiência com o Senhor. Amém. Maravilha. Pastor, para nós finalizarmos, né? Obrigado pela sua presença aqui. O senhor consegue, em 3 minutos, dar uma breve palavra direcionada àquelas pessoas que estão afastadas da comunhão com Cristo, afastadas de igreja, ou que precisam de uma palavra de ânimo na caminhada, até mesmo pessoas que não conhecem o Evangelho, né? Se eu tenho, de repente, 1 ou 2 pontos trabalhar aí para a gente em 2, 3 minutos? Sim. Bom, primeiro direcionado para as pessoas que já conheceram o Senhor e por alguma razão se distanciaram, infelizmente nós sabemos que existem erros. Existem falhas, existem abusos que não deveriam ter acontecido, mas infelizmente aconteceram. E o que eu posso dizer para essas pessoas é que não significa que porque um errou, todos vão errar. Não significa do porquê você viveu num ambiente ruim que todos os ambientes são ruins. Evidentemente, o oposto é verdadeiro, que não existe lugares perfeitos. Né? Eu costumo ouvir e eu falo sempre, né? Se você achar um lugar perfeito, não vá lá, senão você vai estragar ele. Porque não existe lugar perfeito, porque o lugar é feito de pessoas e pessoas são imperfeitas. Mas eu compreendo e eu tenho clareza que existem lugares que não são bons. Existem lugares que precisam da graça e da misericórdia de Deus. E eu digo para você, se por acaso você tem se afastado pelo Senhor por causa da falha de homens, eu digo para você, não desista de encontrar uma comunidade local. Não desista de encontrar um lugar que verdadeiramente existe lá homens e mulheres de Deus, imperfeitos, mas que verdadeiramente estão tentando buscar o Senhor, estão tentando edificar um reino de Deus, estão tentando obedecer à voz do Senhor. Então, sim, eu creio, existem comunidades saudáveis. Sim, eu creio, existem igrejas com ambientes saudáveis. Não são perfeitas, mas são saudáveis. Então, não desista, né? Eu não sei qual cidade você está assistindo isso, eu não sei aonde você mora, eu não sei o que aconteceu com você, mas eu digo para você, o Senhor continua te amando, Ele não desistiu de você, Ele sabe os planos que Ele tem a seu respeito, são planos de paz, de prosperidade, porque Ele é bom, você é amado do Senhor. Algumas pessoas, elas não desistem de Deus, elas desistem de outras pessoas, mas eu digo para você, da mesma maneira que, de fato, muitas vezes pessoas podem nos ferir, eu tenho por experiência própria, muitas pessoas são canais de Deus para nos abençoar. E eu digo para você, na presença do Senhor, a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, muitas vezes vai ser manifestado na sua vida através de outras pessoas que são usados pelo Senhor para te abençoar. Então, não desista de encontrar uma igreja saudável, uma comunidade saudável. Conheça, abra o seu coração em nome do Senhor Jesus e o Senhor vai te honrar em nome de Jesus. E se talvez você está nos ouvindo e você não conhece o Senhor, eu quero te dizer, existe um Deus que não julgou ser igual a Deus, mas se humilhou e se esvaziou de toda a sua glória e desceu na forma humana e caminhou entre nós durante 33 anos e ele obedeceu ao Pai de pagar o preço no seu e no meu lugar. E ele obedeceu até a morte e foi uma morte de cruz. A palavra de Deus fala que ele morreu por mim e por você. Ele tomou sobre si naquele madeiro os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas maldições. E a palavra do Senhor nos diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras, suas feridas que ele tomou naquele madeiro, pelas suas feridas nós somos sarados hoje. Então, a palavra de Deus fala que ele morreu, mas
Aleluia. Ao terceiro dia ele ressuscitou com a chave da vitória. E com essa chave da vitória, hoje, em Romanos 10:9 diz: se você confessá-lo como Senhor e crer no seu coração que ele morreu e ressuscitou, então você pode ser salvo. Então existe uma salvação, existe um Salvador, existe um Redentor. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo como seu Pai. João capítulo 1 diz: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a única coisa é você confessar com a boca e crer com o seu coração. E tudo aquilo que você tem enfrentado, você pode jogar sobre o Senhor, e porque o Senhor é bom. Amém? Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. Foi uma alegria tê-lo conosco aqui, o nosso primeiro episódio, né? Primeiro de muitos, hein, pastor? Primeiro de muitos. Aleluia. Com certeza o Senhor vai prosperar o nosso trabalho, vai prosperar o ministério do pastor. E nós cremos que coisas grandiosas Deus tem para nós, né? Para o pastor no seu ministério, para nós no nosso trabalho. E sabemos que assim nós avançamos, né, em direção a esse reino que Deus tem preparado para nós. Então, mais uma vez, obrigado aí pela participação, obrigado, Dan. Obrigado. E nos encontramos na próxima vez, né? Com certeza. Na E já está próxima vez. convidado. Está convidado para o Amém, próximo. amém. Quero voltar, quero Cada um com os voltar. assuntos Aleluia. pendentes. Ficou uma pequena listinha. Pegamos leve Ficou. no início, primeiro. Não vamos de glória em glória aí matando essa listinha. Aleluia. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero ter contribuído e cooperado de alguma maneira com os irmãos e também com quem está nos assistindo. Que o Senhor possa abençoar vocês, possa abençoar esse projeto e que, no nome de Jesus Cristo, esse projeto possa alcançar muitas pessoas e ser um instrumento de cura, de transformação, de salvação na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Esse nome é poderoso, Europa na Graça. Então, que de fato, né, através desse programa, desse podcast, a graça do Senhor seja multiplicada e abençoando ali a vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças e paz, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Tchau, tchau. Tchauzinho.